Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, episódio número 53. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa dúvida de muitos atiradores. Será que o tiro de pressão realmente ficou mais caro? Olá, pessoal. Ivanilda com vocês aqui. Vamos ver, porque tudo tá assim. Olá, atiradores! Vamos ver, vamos colocar na ponta do lápis essas contas aí. Então, gente, hoje o Leonardo falou que não pôde chegar a tempo. Ele está consertando o pneu furado do carro da esposa. Mas vamos ver se ele terminar a tempo. E eu não tenho, o Leonardo não tem cara que sabe trocar pneu, que não é que sabe, não é um cara que fique trocando pneu com frequência, né? Vai ver, ele está sofrendo lá, teorizando sobre como trocar o pneu. Mas enfim, se ele conseguir chegar a tempo aí para participar com a gente, beleza. Mas vamos tocando um episódio aqui. O que acontece? Da onde veio a ideia desse episódio? Foi de uma pergunta que fizeram numa live essa semana. Basicamente perguntaram assim, mas o que está acontecendo? Que o tiro de pressão está ficando mais caro? A impressão que quem perguntou tinha era de que era mais barato antes o tiro de pressão. E tudo bem, tudo está ficando mais caro. A gente tem aí o fator inflação. A inflação tá aí e tudo ficou mais caro, desde o pãozinho até a arma de pressão, até a ração do gato, tudo ficou mais caro. Mas existem alguns fatores que é importante a gente levar em consideração quando a gente fala aí de níveis de preço de armas de pressão. E também acessórios, insumos, enfim. E para facilitar a vida, vamos pegar um pouquinho aí, vamos fazer um corte de tempo aí, vamos considerar aí o ano do ano antes da pandemia para agora. Então, seria aí, a gente vai pegar aí uns 4 aí, grosseiramente, entre 4 e 5 anos, para a gente fazer uma análise rápida aqui. Nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Rondon, o dólar subiu. Subiu e o dólar tem tido uma variação muito grande. Nós estamos passando por problemas econômicos e até outros tipos de problemas mundiais que está fazendo o dólar em todos os países ter uma oscilação muito grande. E todas as pessoas sabem que importação é em dólar, então isso influencia muito. E não é de hoje essa variação, né? Ainda mais você que trabalha numa empresa internacional, isso aí até afeta os valores dos serviços, né? Das contas da empresa, né? Porque desde antes da pandemia o dólar já está tendo aí uma subida, né? Varia bastante, Charles. Foi o ano passado, o nosso diretor financeiro, ele tem que repassar os lucros do Brasil para a matriz, que fica na Europa, na França. E por conta da diferença de um dia dessa transferência, houve uma perda de centenas de milhares de reais. Então, gente, a variação do dólar afeta muito em todas as áreas. Todos nós estamos susceptíveis a essa variação. Ivanilda, dólar afeta a vida dos atiradores, porque muito do que a gente usa no tiro de pressão é importado, né? Sim. A maioria dos acessórios que a gente compra, ele é importado, e fora que até uma carabina, né, você compra aqui no país, mas ela foi importada. Então, a gente vê muita comparação. Ah, mas fora ela custa X. E esquecemos de avaliar que tem todo o trâmite até ela chegar no fornecedor, que vai chegar no consumidor final, que somos nós, o quanto a variação do dia, igual o Rondon acabou de falar, que o dólar vai influenciar para poder chegar até a gente naquele preço. E todos os acessórios que a gente compra fora, além dessa variação do dólar, ainda tem um imposto que você paga, tem muitos são taxados. Então, assim, é impressionante no tiro e em tudo quanto realmente o dólar manda mundialmente, né? Agora, um outro fator que aumentou, principalmente com a época da pandemia, foram os fretes. O frete ficou muito mais caro. E ficou muito mais caro mesmo, coisa assim de 10 vezes mais caro.
E também complicou muito a vida, por exemplo, para vários países. Com a pandemia, deu aí um problema, como é que se diz? Deu aí um gargalo no sistema de logística mundial. Muitas empresas tiveram que começar a optar por frete aéreo, que é muito mais caro que por navio. E, lógico, como a maioria das coisas são importadas, vem da China ou da Europa, também isso aí afeta o preço final dos equipamentos de pressão, né, Rondon? Afeta bastante, Charles. Olha, a pandemia foi um baque muito grande, mundialmente. E nós, até hoje, eu acredito que vai há alguns anos ainda, nós vamos sofrer as consequências dessa fase, desses 3, 4 anos que aconteceram aí para trás. E realmente, o livre comércio teve que se reinventar em termos de logística para poder fazer chegar até o consumidor final tanto os produtos importados quanto até os produtos produzidos aqui dentro do Brasil. Eu percebi que até as lojas estão tendo dificuldades na logística. Você efetua uma compra de um ou outro equipamento e, além de ter essa variação grande de preço, tem também, às vezes, uma ineficiência do produto chegar até você como era antes. Então, realmente, vai demorar um tempo ainda para que tenhamos não só a eficiência, quanto também preços que realmente cabem dentro do nosso bolso novamente para nós. Frete, Vanilda, você notou isso? Principalmente vocês também que trabalham, você trabalha na área de gastronomia, que muita coisa acaba sendo acaba sendo importada, vocês trabalham junto com restaurantes, essas coisas. O frete afetou também preços, inclusive nessa área, né? Sim, a gente vê isso porque, por exemplo, um item que todo restaurante consome, que é o salmão, ele não é nacional, ele é importado, mesmo que seja aqui mesmo na América do Sul, mas você vê que o preço dele, ele era vou dar um exemplo assim, de 1x, ele chegou a 4x. Teve uma época que os restaurantes estavam, como se diz, trocando dinheiro para não fechar. E a pandemia, ela fez isso nessa área que a gente atua, né, que é de gastronomia, ela foi muito sofrida. Ninguém consegue entender, porque você não pode aumentar um preço, mas você não compra mais nada pelo mesmo X ou por 2x que você comprava antigamente. É daí para lá. Eu vou dar um exemplo muito bobo, né? Cebolinha. Todo mundo comprava cebolinha 3 por R$1. Hoje, um massinho daquele pequenininho de cebolinha custa R$2,50. Então, por aí, um item simples, que não tem nenhuma esposa ou homem que gosta de cozinhar que não usa um cheiro verde, né, que é o conhecido, um cheiro verde. Então, assim, olha aí, a diferença de preço desse único item. Então, acho que todos os setores, se for olhar, não foi só a gastronomia, todo mundo. A gente teve esse baque, né? Até que nós fechamos a nossa empresa e tomamos um rumo e estamos, como diz, caminhando novamente dentro da gastronomia. Mas todos, acho que a pandemia veio para fazer um divisor de águas. E também tivemos aumento de impostos, né, Rondon? Sim, sim, tivemos uma carga de... Tentaram fazer uma reforma na parte de impostos para facilitar, mas infelizmente isso piorou a vida de importadores, de distribuidores, de lojas de comércio e principalmente quem realmente paga esses impostos somos nós, o consumidor final. Então isso impactou muito no tiro de pressão, não só no tiro de pressão, em todas as áreas, mas para nós impactou bastante, ou seja, o nosso esporte se tornou mais caro do que deveria, tirando todos os outros fatores de livre comércio que oscilam, o imposto é algo que não oscila, que não deveria crescer, mas infelizmente cresceu. E para isso retornar, para voltar atrás, vai ser muito difícil. Agora, uma outra coisa que o pessoal não leva em consideração, que eu acho muito importante a gente considerar nessa análise,
é que nesses últimos 4, 5 anos, o nível de qualidade, de sofisticação e variedade de equipamentos no Brasil aumentou muito também, né, Rondon? Se você pegar, por Aumentou. exemplo, entre Springers, mas em PCPs principalmente, pega 5 anos atrás o que a gente tinha disponível no mercado e o que a gente tem hoje. E não tem história, né? Se o equipamento é melhor, de melhor qualidade, é mais sofisticado, ele acaba também ficando mais caro, né, Rondon? O Bem pessoal não isso. para pensar isso, por exemplo, o cara compra lá, sei lá, aquela carabina chinesa Springer de mola simplesinha. Pô, bem mais barato, por exemplo, que você comprar uma outra carabina de mola mais sofisticada, mais cara, de melhor qualidade, né? Bem isso mesmo. Como você falou aí, as opções cresceram muito. Eu lembro, há 5, 6 anos atrás, nós entrávamos nas lojas online e você tinha lá uma opção no menu, carabinas de pressão. Aí dentro lá aparecia toda a gama que nós tínhamos, que era pouca. E hoje, se nós entrarmos numa loja, não vou dizer uma grande loja, uma loja mediana, você já tem submenus. Carabina de pressão, carabina Springer, carabina PCP, dentro de Springer você tem 4,5, 5,5, você tem dessa marca, você tem daquela outra, você tem com esse acessório, com aquele outro. Então, você antigamente, vamos dizer, em uma noite de pesquisa, conseguiria varrer todas as lojas online que nós tínhamos naquele momento. Hoje, você mal consegue varrer todas as opções de uma loja só. Então, aumentou realmente muito a gama de opções que nós temos. E, é claro, vem aí, com toda essa gama, a sofisticação. E para equipamentos mais sofisticados, nós vamos ter que ter preços mais puxados também. Temos que entender que a indústria, ela investe em tecnologia, ela investe nos engenheiros trabalhando ali anos para desenvolver algo melhor, algo mais aprimorado. E a indústria não consegue absorver esse preço para ela tem que repassar para frente. E com toda a cadeia que nós discutimos até agora, esse preço que, pegando, como fala a Ivanilda aí, de 1x, ele passa para 3, 4, 5x talvez. Então, toda essa tecnologia, toda essa facilidade, toda essa gama de opções tem o seu preço. E você também notou, Ivanilda, essa maior sofisticação e variedade dos equipamentos? Você concorda que quanto mais sofisticado e melhor, também mais caro? Não, concordo plenamente. Isso aí é algo, como se diz, que a gente, em todos os fatores, não se discute. Eu comecei a tirar numa fase, eu queria até falar aqui, que já foi dentro da pandemia. O Fabiano tirava antes, então ele sentiu mais esse baque. Então eu já entrei vendo o valor atual, né? Nós estamos falando de 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio atrás. E fazendo umas comparações, né, de o preço que ele pagava no chumbinho, que eu lembro vagamente, que o preço que está hoje, a luneta que ele comprou algumas, o preço que ela está hoje. Então, eu percebo, mas eu não sofri isso por não atirar antes. Só que hoje, qualquer variação de preço hoje, eu sinto uma diferença muito grande. Imagino quem atirava desde antes da pandemia, né? Então, talvez por isso foi levantada essa dúvida aí numa das lives. E realmente, se a gente for colocar na ponta ali, o esporte, independente dele qual for, já é algo de um caro, né? Mas o de pressão, ele torna-se mais caro ainda, porque não é só um engenheiro, você tem que pensar que tem que ter toda uma segurança atrás do seu equipamento. Então, essa sofisticação, ela vem em cima de trabalhar cada vez mais que o equipamento entregue resultados, mas que seja total seguro. Então, por isso, esse preço acaba tendo que ser repassado naturalmente. E, realmente, se você for analisar, não é que está mais caro, que hoje, né, tudo, não só nacionalmente, mas tudo hoje está mais caro. Você vai comprar uma peça de roupa, está mais caro. Você vai fazer uma troca de óleo no seu carro, está mais caro.
Então, realmente, é uma diferença que todos estão sentindo assim, na pele. Aí que tá. O que pesa mais nisso, na opinião de vocês? Começando com você, Ivanilda. Tá mais caro, fato. Mas também a gente tem que levar em consideração que o poder de compra do brasileiro caiu muito. E antes da pandemia, há 4, 5 anos atrás, o brasileiro podia comprar mais, o dinheiro valia mais. Então, as pessoas podiam fazer mais coisas, podiam consumir mais. E com a pandemia e depois da pandemia, nesse cenário, nesses últimos 5 anos, o poder de compra veio despencando. As pessoas podem comprar menos. O que você acha, na tua opinião, na tua percepção, o que acaba contando mais? Aumento de preço ou perda do poder de compra aí nesse meio tempo? Charles, é uma junção, porque não tem que ver o que conta mais. Porque se o preço fosse aumentando e sim a renda, né, fosse acompanhando, tudo bem. Mas o que conta é que realmente tudo está galopante e as pessoas continuam na mesma. Então, por isso esse sofrimento todo que todos estão vivendo. Então, eu acho assim que todo o esporte ele tem que ser frisado e eu acho que faz bem para a saúde física e mental da pessoa. E o tiro de pressão, então, ele te deixa no momento em que você realmente consegue relaxar muito. Aí quando você vê, cara, mas tá subindo tanto, tá tão caro para você poder praticar. Aí, na minha opinião, eu penso, se você ainda tem uma carabina, então talvez você devesse, né, não deixar de praticar, evitar, né, trocar equipamento e investir somente num chumbinho, numa manutenção dela, que também é caro. Então, esse junção de tudo subir, você consegue ainda no momento em que a gente está nessa transição, que é difícil a gente falar, né, sobre esse momento político atual, porque você não sabe, né, até que ponto tudo vai afetar o esporte. Mas, apesar de todo o aumento, eu digo que o que não pode é deixar de praticar o esporte, deixar de valorizar, porque se você deixar, aí vai subindo mais ainda, porque não vai ter demanda também. Se você deixa de praticar, as coisas só... Tem também aquele outro lado, que o Rondon talvez pode até ir para o outro lado, mas se tem baixa procura, o preço pode baixar? Não sei. Eu penso que não. Eu penso que quanto mais a gente for divulgando, for atirando, for praticando, eu acredito que possa não diminuir o preço, mas estabilizar, tentar que não aumente mais. Então, é muito complicado. A gente está numa situação de pós-pandemia, de pandemia que a gente viveu. No meu ramo profissional, a gente sofreu muito. Eu tinha um buffet em que a maioria das minhas noivas eram todas fora do país, então houve um alto índice de cancelamento, de tudo. Então, assim, é difícil. Tá? Quando para poder analisar assim, o que aconteceu, pandemia, pós-pandemia, eu acho que eu prefiro atirar do que ficar fazendo muita análise. Ô, Rondon, e você? O que você sentiu mais? Alta de preços ou queda no poder de compra? Isso na tua experiência, na tua percepção pessoal? Olha, Charles, eu entendo o seguinte: a alta de preço é por conta da perda de compra, perda de poder de compra. É como o cachorro correndo atrás do rabo. Então, perdemos o poder de compra, né? Então, vamos dizer, os nossos salários aumentam, por conta dos nossos salários aumentar, acabam aumentando também o preço de tudo que nós compramos, por também esses fatores que nós falamos até agora, e assim vai. Essa roda vai sempre girar. E, infelizmente, eu acredito que a perda do poder de compra está ganhando de nós ultimamente. Ou seja,
nessa roda aí, no cachorro correndo atrás do rabo, nós estamos perdendo mais o poder de compra e tendo menos, condições de adquirir as coisas. E, infelizmente, isso afeta para nós, afeta o nosso esporte, afeta tudo. E eu concordo com a Ivanilda. Talvez não seja a hora agora de investir muito em equipamento. Se você já tem um equipamento que satisfaz, mesmo que não completo, mas te satisfaz, continue com ele, invista em chumbinhos, nos insumos, né? E pratique o esporte, pratique o máximo que você puder. E logo que você tiver condições, aí sim, invista em um equipamento melhor, ou mesmo até tunando, melhorando o equipamento que você tem. Nós falamos aqui várias vezes já que você tem que crescer, você tem que evoluir em relação à qualidade do tiro, não só do equipamento, mas pessoal. Então aproveite esse momento agora, onde os equipamentos estão mais difíceis de serem adquiridos, e invista em você melhorar a qualidade do tiro como atirador. Trabalhe a postura, trabalhe empunhadura e todos os outros itens. Cara, a live foi invadida por um hacker. Sério? Sério, cara. Quem que é você, cara? Como é que você entrou nessa live, cara? Nós temos participante novo. Quem que é você, cara? Eu não te conheço, não, cara. Isso aqui é uma live de tiro de pressão. Como é que você entrou aqui? Foi você que me mandou o link. Foi um hack fácil esse. A voz a gente conhece essa voz, mas, cara, crachá não tá batendo. Não, mas será que é o irmão de um amigo nosso? Você é irmão do Leonardo? O Gerardo? Não, eu não tenho irmão nenhum. Eu tenho irmã menina, cara. Leonardo do céu, o que é isso, Leonardo? Você não é você sem a barba, cara. Cara, você não sabe o problema que eu tô tendo com isso. A minha filha tá me rejeitando, isso porque eu fiz a barba na frente dela. Não, a gente também tá te rejeitando, não é só a tua lá, filha. Cortei certo. Vamos fazer, nós rejeitamos o shooter sem barba. Cara, você não é você sem barba, cara. Nossa, cara, minha filha, ela se esconde, tá se escondendo de mim. Ela me vê, ela sai correndo e se esconde. Essa é daquelas decisões na vida de um homem que você para e pensa, da onde esse cara... O que ele tinha na cabeça no momento em que ele resolveu tirar a barba, que é a personalidade dele, cara? Isso é a bebida. É muita cerveja gourmet dá nisso, né? Não, isso chama-se 42 graus de temperatura. Entendeu? Mas vamos lá, Leonardo. Hoje o assunto aqui vamos lá, você vai ter 5 minutos para falar tudo que a gente falou até agora em quase meia hora. Foi uma pergunta que foi feita durante uma live de que o pessoal falou, pô, mas por que os preços no tiro de pressão aumentaram tanto? Preço de carabina, preço de chumbinho, de acessórios, enfim. Daí a gente argumentou aqui que vários fatores contribuíram para isso. Alta do dólar, isso a gente considerando, vamos colocar um período aí, grosso modo, 4, 5 anos para trás, antes da pandemia, tá? 1 ano antes da pandemia para cá. Tivemos nesse período aumento do dólar, aumento do preço dos fretes, impostos, também tivemos aumento, majoração de impostos, e também os equipamentos importados se tornaram mais sofisticados. Então a gente tem equipamentos mais sofisticados, de melhor qualidade, que naturalmente custam mais caro. E também com isso tudo, eu acho que assim, a gente agora está argumentando sobre essa questão do mais caro ou menor poder de compra, porque as pessoas também estão com menor poder de compra. O R$1.000 de hoje não compra o que você comprava com R$1.000 há 5 anos atrás. Inflação, e você vai ser um cara bom para fazer uma análise disso, que como eu, o Leonardo também é economista. Nossa, Charles. Então, Leonardo, você tem exatamente 5 minutos para falar sobre isso, para a gente continuar. Então, Charles, não tem muito o que falar, vocês já falaram praticamente tudo. Um dos principais problemas é a questão da cadeia de suprimentos, né? A gente tem aí
um encarecimento nos fretes, que vocês já citaram, o encarecimento do próprio processo de produção, teve aumento do preço do aço, teve uma série de coisas que impactam significativamente nos valores da cadeia de suprimento. Tem, com certeza, o aprimoramento, a gente está chegando a armas de qualidade mais refinada, mas a gente continua tendo as menos refinadas, cujo aumento de preço é explicado pela cadeia de suprimentos, né? E também tivemos a majoração do IPI no começo do ano. Alguns fabricantes fizeram uma jogada de segurar o IPI, recolhendo, e importadores, né, fabricantes e importadores, de segurar o IPI, retendo ele no começo do ano para um estoque grande. Só que isso acabou não ajuda mais, está começando a não ter mais efeito, porque conforme acabam os estoques, os novos estoques precisam ser já repostos no IPI novo. E o IPI foi bem majorado para as armas, viu, Charles, do final do ano, do começo do ano para cá. Então, tem um impacto grande também. Com relação a poder aquisitivo, nós temos a questão da inflação, que, na verdade, está aí repercutindo em toda essa questão da cadeia de suprimentos. Os preços estão sistematicamente aumentando no mundo. Se você pegar no início do plano real, você enchia um tanque de gasolina com 35 centavos. Com 35 reais, quer dizer. Hoje você enche um tanque de gasolina, você vai botar gasolina 200 conto. Entendeu? Então, tem essa questão da inflação, que vem comendo o poder aquisitivo, mas os salários tendem a acompanhar. O nosso grande problema é que os salários nos últimos 3, 4 anos não acompanharam por causa da pandemia. Então, a gente teve toda a pressão inflacionária da pandemia, que fez os preços nas cadeias de suprimento todos subirem bastante. Quem aí, por exemplo, que vocês estão falando de arma, vocês não viram o que aconteceu na construção civil. A construção civil foi pior que a arma. Entendeu? Quem está aí construindo, reformando, sabe do que eu estou falando. A construção civil foi pior que a arma. Teve coisa que, do começo da pandemia para cá, mais que triplicou de preço. Mas a minha esposa, ela é médica veterinária. Ela falou assim que o preço de medicamento, vacina, disparou. E se ela aumenta a consulta em R$10, aumenta a administração de uma vacina em R$10, nossa, tem gente que cai no chão espumando, que aquilo ali não dá, não posso, não tem condições. Ela fala assim, que ela tem assim algumas compras que ela faz todo mês, que é aquele material que sempre tem um gasto médio, né? Ela falou assim, ela pegou uma fatura de antes da pandemia com agora, foi quase 3 vezes mais o mesmo pacote de coisas. Antes da pandemia ela pagava 1/3 e hoje ela paga 3 vezes mais do que ela pagava antes. Você é economista, Charles. O que aconteceu? Houve uma quebra na cadeia de suprimentos durante a pandemia, né? Você teve aí uma redução dramática na oferta de produtos. Por quê? Porque com a pandemia as empresas reduziram o ritmo brutalmente. No aço isso foi muito visível. Mas todos os produtos que têm aí alta dependência de metais em geral, cara, sofreram. E medicamento tem, né? Medicamento usa alumínios, um monte de coisa, né? E hoje eu acho que uma outra coisa, até queria saber a opinião do Rondon primeiro a respeito disso, que eu acho que, porque a gente tem a questão do aumento de preço e a questão da percepção, de como as pessoas percebem isso. Sim. Uma coisa que, quando a grana fica curta, quando o momento econômico não é bom, as pessoas começam a cortar gastos. Menos dinheiro, preços maiores, você tem que escolher o que você compra. Uma das primeiras coisas que são deixadas de lado quando a gente vive períodos de crise é justamente coisas que têm a ver com entretenimento. Com certeza. Então, sair, compras, divertimento, lazer, tudo isso vai. Então as pessoas começam a procurar opções mais baratas ou mesmo de graça. Então o cara deixa de ir no cinema. Ele, eu pagava um clube, muitas vezes, não vou ser sócio mais. E o tiro de pressão é entretenimento. Quando o dinheiro está mais curto e as pessoas tem-se uma impressão que está mais caro, né, Rondon? O cara fala assim, nossa, não está sobrando dinheiro nisso. Aí aquela latinha de chumbo, que antes custava R$50. E para ele, R$50, vou comprar 4.
até o preço da lata de chumbo pode não ter mexido, pode estar continuando a lata de chumbo custando R$50, mas como ele tem menos dinheiro, a ideia parece que aquilo ali aumentou demais de preço, porque ele vai ter que deixar de consumir outras coisas para comprar lata de chumbo. Você concorda que essa percepção existe, ou Rondon? Existe sim, Charles. E pegando o gancho aí do que você falou, o que é mais importante para todos nós? A nossa subsistência, nós continuarmos vivos. Então, o que é realmente importante que nós não temos condição de deixar de gastar ou de investir? Comida, saúde, moradia e como falar, tudo nesse caminho. E realmente, o entretenimento, que mundialmente é o mercado que mais gira valores, né, dinheiros, nessa época de crise, é o primeiro a ser deixado de lado. Não só entretenimento, tudo que não for relacionado à nossa real subsistência vai ficando em segundo plano. E se sobrar no final do mês alguma quantia, e a pessoa não quiser guardar ela por conta da situação econômica apertada, aí ela teria condição de investir nos insumos que nós precisamos, nos chumbinhos e assim por diante. Então, realmente, por exemplo, se uma pessoa atirava, sei lá, 200 disparos por mês, uma lata de 250, né, uma lata de chumbinho de 250, ela está usando essa lata agora talvez para 2, 3 ou até mais meses. Então, isso realmente afeta muito, muito mesmo. E outra coisa, isso afeta também o nosso lado psicológico, porque no dia a dia, durante a semana, no nosso trabalho, nós acabamos tendo uma carga de estresse, de cobrança para você produzir mais, uma carga de cobrança de uma cadeia que o problema está em outro lugar, acaba caindo em cima de você. Então, todo esse estresse aí, ele normalmente é dissipado praticando um esporte, praticando, no nosso caso, o tiro de pressão, que nós fazemos usualmente no final de semana. E se você não tem condição de praticar esse esporte, de relaxar, você acaba deixando com que essa carga de estresse cresça mais. Então, até o lado psicológico nosso sofre, e bastante, com toda essa situação. E, é claro, as pessoas sabem disso. Se nós estamos com problemas psicológicos, isso somatiza no nosso corpo. Então, aparecem outras doenças. Então, acaba gastando mais ainda do lado de saúde e nós acabamos tendo menos ainda para poder investir no nosso esporte. É complicado realmente. Mas nós temos que, como falar, se virar nos 30 para poder termos a condição de continuar praticando o tiro de pressão. Ivanildo, e você? O que você acha disso? Olha, eu concordo plenamente com o Rodolfo, mas eu penso assim, por mais que tenha subido muito, qualquer tipo de esporte, principalmente o tiro de pressão, ele dá esse alívio. Eu tinha falado com o Rodolfo um tempo atrás, né? Às vezes você estava trabalhando ali na casa antiga, eu corria ali e dava uma sequência de 10, 20, 50 tiros. Aí você dá aquela aliviada no estresse do dia e volta para poder trabalhar. Aqui eu vou me adequar novamente, mas faz muita falta. Então, quando você deixa de praticar, você acha que está fazendo uma economia, que é o que a gente costuma brincar em restaurante, né? Economia porca, quando você quer economizar numa coisa, mas acaba esquecendo o outro lado. Então, quando você quer economizar, eu vou deixar de comprar R$50 que posso, talvez, ir numa feira, comprar algo para os meus filhos e não vou comprar um chumbinho. Mas você esquece que para você ministrar uma família, uma casa, você tem que estar bem. Mesmo que você não fale, você pode até irracionalmente passar isso para a família que você não está tão bem. E o tiro te tira essa carga, né? Ele te alivia, ele te deixa no momento de calmaria. Então, eu diria que é um investimento para a saúde. Ao invés de comprar talvez um chumbinho de R$50, R$54, por mais que não faça bem, que Leonardo não me ouça tantos ouvidos aí, compre um chumbinho de uma categoria não tão boa,
mais barato mesmo, mas não deixa de atirar, porque eu acho que vai fazer bem para você quando você se sente bem fazendo o que você gosta. Automaticamente você vai render melhor no trabalho, você vai estar mais calmo, você vai estar mais disposto, você vai estar com mais energia. Então, a gente sente todo o reflexo, mas você tem também que pensar que você tem que estar bem, independente do estado no momento. Como o chumbinho mais barato, use uma lata, administra ali para o mês todo, e tenta não deixar o esporte ficar opaco na sua vida, né? Leonardo, e aí? Não, com certeza, Charles, com certeza a percepção atrapalha, porque é a compressão da renda, né? É o que a gente estava comentando, a renda é comprimida, quando ela não é atualizada e os preços continuam subindo, a sua renda é comprimida. E aí você vai para aqueles bens que você enxerga mais utilidade. Você vai buscar aqueles bens que você enxerga muito mais utilidade. Então, com certeza, as pessoas reagem mudando a sua cesta de consumo para uma cesta mais prioritária e deixando de lado os itens supérfluos, vamos dizer assim. Que no caso, a diversão acaba sendo um item que, nesses casos, se torna supérfluo. A gente sabe que não é, na via de regra, as pessoas precisam de diversão, mas entre comida e diversão, a comida é uma prioridade um pouco mais alta, entendeu? Então as pessoas começam a elencar. Dentro da pirâmide de Maslow, né? Eu gosto muito da pirâmide de Maslow para explicar esse tipo de coisa. Dentro da pirâmide de Maslow, as necessidades fisiológicas, né, que é comer, beber água, elas estão lá na base de tudo. Então, elas são as mais relevantes na maioria esmagadora dos casos. Tá? Então, aí as pessoas, obviamente, com uma cesta de consumo limitada pela renda, elas acabam priorizando os bens mais relevantes assim, para a sobrevivência. Agora, beleza, tá aí, a gente tem um punhado de motivo, a gente tem um punhado de explicações, mas nada disso muda o fato de que, no final, as pessoas estão gastando menos com tiro de pressão. Muitas vezes, elas não queriam estar gastando menos, elas queriam continuar tá consumindo no mesmo nível de consumo que tinha antes, mas simplesmente elas têm que fazer a escolha, igual o Leonardo, a Ivanildo, o Rondon falou, ou compra, ou faz a compra do mês, ou compra chumbo. Aí vem, Ivanilda, como sobreviver enquanto atirador de pressão nesse cenário? Quando, assim, principalmente o teu recado para aquele cara que, putz, acho que eu vou vender minha carabina, eu não vou conseguir atirar mais. Antes eu atirava uma latinha por semana, agora eu vou ter que atirar só uma latinha por mês. Ah, eu vou largar a mão disso, vou vender essa carabina, mas eu não queria vender minha carabina porque eu gosto do tiro de pressão. O que você fala para esse cara? Qual que é o recado, a dica da Ivanilda para esse atirador? Então, a dica é o seguinte, não deixa de praticar o esporte, não deixa de atirar. Eu sei que por mais que o cenário está difícil, analise ele. Se você for pegar uma latinha de chumbinho de uma qualidade tão boa, ela equivale ao preço para quem fuma, de 3, 4 maços de cigarro. Para quem gosta de uma cervejinha, um final de semana de cerveja. Então faz essa troca, né? Deixa de fazer alguma coisa que não seja tão importante e encaixa ali uma latinha de chumbinho e continue praticando. Você vai ver que você vai estar com uma vida bem mais leve, porque por mais que você está cumprindo com todos os seus compromissos, tanto familiares como da empresa, trabalho, tudo, você também precisa ter esse momento e cumprir com você esse alívio, essa descarga de energia, e fazer algo que realmente te faça bem para que você consiga reverter esse quadro, essa situação. Então, eu diria o seguinte, vale mais a pena, talvez, um chumbinho ali que você sabe que não é tão bom, mas que você vai estar feliz fazendo algo que te faça feliz. Guarde sua carabina, você vai tirar só uma vez por semana, só no final de semana, um único dia, 20 tiros, 50 tiros, vale muito mais do que não atirar.
É tipo assim, vale muito mais quando a água tá pouca, você beber um copo de água do que você ficar sem beber. Pensa mais por esse lado aí. Então, não deixar de praticar o esporte, porque a partir do momento que você deixar de praticar, as coisas vão piorar e você não vai estar tão feliz. Quando as coisas melhorarem, você vai bater aquele arrependimento. A gente falou nisso numa gravação, no Chumbocast, bem atrás sobre isso. E é melhor você reservar e atirar pouco do que você se arrepender futuramente. A não ser que seja um caso extremo, mas se você conseguir contornar a situação, tenta pelo menos. E não toma nenhuma iniciativa, não toma nenhuma decisão precipitada. Como uma lata de chumbinho para você pensar o que fazer. Leonardo. Charles, eu tenho que concordar com tudo. Inclusive, eu tenho um comentário aqui para fazer. Ivanilda, você evoluiu bastante, viu? Olha, incrível. Eu tô surpresaço. Cara, eu acho que aquela história, né? Todo mundo acha o seu esporte. Eu curto, inclusive a bicicleta chegou essa semana, eu vou voltar a pedalar, a gente deu um tapa nela para ela poder ficar boa, que aqui tem bastante subidas. Quando você acha o seu esporte, você vê que tudo tem a hora certa. E na nossa idade, todos nós aqui temos a mesma idade, ele chega na hora certa também, o esporte que vai te fazer bem, que vai evoluir você como pessoa também. Mas se você pensa, não, um estilingue, uma peteca, um pedal, o tiro de pressão, tudo que faz bem para você, você evolui como pessoa. E isso é importante. Você está sempre bem, para até mesmo para você tomar decisões, você tem que estar com a sua consciência bem, você tem que estar bem fisicamente, espiritualmente, para você ter as decisões da sua vida. Então, eu digo que valeu os anos de insistência de Fabiana, que foram muito tempo. Cara, a Fabiana tira mais de 6, 7 anos, e eu ali, relutante. Mas tudo bem na hora certa. Então, eu acho que é por isso que eu dou esse conselho. Compra um chumbinho mais barato, vai ali, compra um de R$30, de 35, mas não deixa de praticar, não. Você vai ver que vai fazer total diferença na vida da pessoa. Faz muita diferença. Quando as coisas melhorarem, você volta pro chumbinho, dá um jeito no cano da sua carabina e vida que segue. Rondon. Olha, eu costumo comparar toda essa situação que nós estamos passando, e, por exemplo, até muitas pessoas perderam o seu emprego fixo, eu costumo comparar essa situação como um naufrágio. E no naufrágio, nós temos que nos agarrar a qualquer pedaço de madeira que estiver boiando. Mas, a partir do momento que chegou em terra firme, já são outros 500. Então, é uma forma de fazer uma analogia com o que a Ivanilda disse. Ou seja, você, no naufrágio, você está no mar. Você não tem a segurança de estar dentro de um barco. Então, qualquer pedacinho de madeira que você se segurar, ou seja, qualquer latinha de chumbinho barata que você tiver para continuar praticando o seu esporte, está valendo. E depois que esse naufrágio foi embora, ou seja, que nós passarmos por essa situação difícil, aí já são outros 500. Aí você pode investir novamente no esporte e ter toda a qualidade, toda a produtividade que você tinha antes. E falando de chumbinho barato, gente, faça as contas. O valor final da latinha de chumbo não quer dizer que ele está barato. Você tem que pegar o valor e dividir por quantidade de chumbinhos que tem naquela lata. Aí você vai achar o valor real daquele chumbinho e fazer a comparação de vários para saber qual que realmente está barato. Então, algo que eu já percebi é o seguinte, que até já falamos, não sei se no Chumbocast ou em lives. Normalmente, uma latinha com maior quantidade de chumbinhos, ela tende a ser mais barata do que uma latinha com menor quantidade de chumbinho. Então, façam as contas para vocês entenderem e no final das contas, gastar menos, podendo ter mais disparos, praticar mais ainda o esporte e se relaxar e continuar tocando a vida no seu trabalho, na sua família e assim por diante. Então, gente, tá aí. O problema não é só os preços que aumentaram, infelizmente é daquelas coisas, né, que a resposta aí não é tão simplista quanto a gente gostaria.
Deixe seu comentário aqui, vai ser muito legal também comentar seus comentários no próximo episódio do ChumboCast e a gente se vê semana que vem. Até mais. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.